O Grêmio Atlântico dedica 2 dias às comemorações de meio século da independência de Cabo Verde, dias 18 e 19, no Salão Nobre de Angra do Heroísmo, com um ciclo de conferências. Refletir sobre o percurso que a República de Cabo Verde leva ao longo dos seus 50 anos de independência. O Grêmio Atlântico empenhou-se também nesta reflexão e trouxe à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo uma proposta de fazer deslocar aqui personalidades da área, acima de tudo, intelectual e cultural e jurídica da sociedade cabo-verdiana, que nos ajudassem a entender ao longo de 50 anos qual foi o percurso ao nível das artes, da literatura, da própria estrutura governamental da República de Cabo Verde e também a evolução ao nível do direito. Neste sentido, nós no próximo dia 18, na sexta-feira, às 18h30, neste Salão Nobre, será realizada uma mesa redonda com a participação de Daniel Medina, Daniel Spínola, Geraldo Almeida e João Lopes. O tema Cabo Verde, independência ou autonomia. Isto foi uma situação que se colocou especialmente aos arquipélagos atlânticos não colonizados, porque Cabo Verde é constituída por 10 ilhas, eram desertas, portanto houve um povoamento, não propriamente uma colonização, à semelhança do que aconteceu nos Açores e na Madeira. As Canárias é uma situação diferente porque tinham uma população autóctone, embora muito reduzida, mas todos estes arquipélagos que faziam parte do Estado português refletiram se deveriam ser independentes ou autónomos. Claro que o caso concreto de Cabo Verde decorreu essencialmente da figura de Amílcar Cabral, que residiu na Guiné, e a própria Guiné, essa sim, foi colonizada e houve aqui uma ligação que levou a não se refletir sobre uma possibilidade de autonomia, mas de imediato avançar para uma questão de independência. Mas hoje em dia, na sociedade cabo-verdiana, alguns sectores refletem se teria sido mais oportuno ter ocorrido um sistema autonómico, ficando as ilhas de Cabo Verde ligadas a Portugal à semelhança dos Açores e da Madeira, ou se seriam independentes. E é neste sentido que, de um certo modo provocatório, se vai falar em independência ou autonomia. Para o sábado, dia 19, estão previstas várias conferências e a apresentação de 2 livros. No dia seguinte, às 15 horas, vamos ter 4 conferências que vão tratar os seguintes assuntos. Por João Lopes Filho, que é um professor catedrático da área de antropologia, com vasta obra publicada, hoje em dia já jubilado, residente em Cabo Verde, mas professor universitário tanto em Portugal como em Cabo Verde, filho do célebre escritor claridoso João Lopes, que nos vai falar sobre 50 anos da cultura na estrutura governamental de Cabo Verde. Vamos perceber qual foi o olhar que o Estado teve sobre a cultura ao longo desses 50 anos, na perspectiva de João Lopes Filho. Depois vamos ter uma intervenção por parte de Daniel Medina, também um professor universitário, um jornalista, foi diretor da Rádio e Televisão de Cabo Verde, tem desempenhado vários papéis ao nível da sociedade cabo-verdiana, nomeadamente procurador do ouvinte, que nos vai falar sobre a literatura no percurso de Cabo Verde. Ele próprio é um escritor com obra publicada, quer ao nível da poesia, da ficção e também ao nível do ensaio. De seguida falará Daniel Spínola, mais conhecido por Dani Spínola, que é o presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, da SOCA, e um homem comprometido quer com a escrita, quer com as artes plásticas, e que nos falará sobre essas 5 décadas, o que é que ocorreu ao nível da criação artística ao nível de Cabo Verde. Finalmente, haverá uma intervenção ao nível de conferência de Geraldo Almeida, que é um advogado da Praça
pública cabo-verdiana, um advogado de grande prestígio, não ligado propriamente neste momento a qualquer partido, embora já tivesse estado ligado ao CID, um partido mais colocado no espectro político da direita, mas é autor de muitíssimas propostas de diplomas que foram aprovados pelos sucessivos governos de Cabo Verde. Ou seja, um advogado cujo gabinete muitas vezes é solicitado a redigir, segundo as orientações naturalmente do governo que encomenda, diplomas sobre várias áreas. Ele próprio é um especialista em direito do trabalho, que vai falar sobre a evolução do direito cabo-verdiano. Vamos ter a oportunidade de apresentar dois livros, um do Daniel Medina e outro de Daniel Spínola, no final destas conferências. Seguido cada uma delas, haverá um pequeno espaço de debate. As comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde têm também em conta a presença cabo-verdiana nos Açores. O Grêmio Atlântico tem um espectro de ação bastante vasto e nós sabemos que a comunidade cabo-verdiana é uma comunidade relativamente extensa nos Açores, nomeadamente na Ilha de Pico e aqui na Ilha Terceira. Pensar o caminho trilhado por Cabo Verde, o da independência e o seu impacto em diversas áreas, rumo diferente daquele que há 49 anos os Açores seguiram, o da autonomia. Grêmio Atlântico com o apoio do município angrense. Este é um assunto que tem merecido da nossa parte uma especial atenção. E que, no fundo, é revalidada e reforçada com a realização destas conferências do próximo fim de semana, sobretudo porque estamos a falar de um processo que foi levado a cabo na sequência dos acontecimentos de 1975 e que tem especial importância para os Açores porque, no fundo, tratou-se de um processo que decorreu em paralelo e que teve uma diferente opção. Aqui nos Açores acabámos por ficar com uma autonomia regional, integrados no Estado português. Cabo Verde optou pela independência e, portanto, um dos grandes aspectos, ou um dos aspectos relevantes que será tratado precisamente nestas conferências que decorrerão no próximo fim de semana, é precisamente a comparação entre a opção pela autonomia e um governo próprio que atua num regime autonómico e, por outro lado, comparar também com aquela que foi a opção da independência que a República de Cabo Verde tomou e aquilo que tem sido a sua evolução. E por isso, para nós, é um evento com muita relevância. Enquadra-se também no destaque que a autarquia quer dar aos 50 anos da autonomia dos Açores, que se completam em 2026. Serve, no fundo, para começar aquilo que será um percurso que este município, aliás, já foi anunciado ainda na altura das Sanjoaninas, que este município pretende trilhar para também debater um pouco aquilo que tem sido a evolução da autonomia regional aqui da região autónoma dos Açores. Como se sabe, que para o ano terá uma comemoração dos seus 50 anos, assunto ou tema esse que também será o tema das próprias Sanjoaninas. Proximidade entre Cabo Verde e os Açores, neste caso Angra do Heroísmo, que continua a acolher várias iniciativas comemorativas dos 50 anos da independência. Um elo também visível através da geminação de Angra com algumas cidades daquele país.